Muito bem, meu amigo, estamos retornando aqui mais um bloco falando sobre direito penal, parte geral. Nesse módulo 2, abordamos nos blocos anteriores, nos blocos passados, um ponto mais abstrato da matéria, falando sobre as teorias da ação, um tema que necessariamente precisa ser relacionado com outras categorias, outros modelos, modelos de delito, teorias da culpabilidade, teorias que relacionam fato típico e licitude, isso tudo precisa estar interrelacionado, porque normalmente na prova cai assim. Vamos passar por uma parte da matéria agora um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil, para dar uma descansada para você, e é falar sobre as hipóteses não em que há ação, mas as hipóteses que são causas excludentes de conduta, ou como comumente convencionou-se nos livros de doutrina, hipóteses de ausência de conduta. Basicamente, as hipóteses de ausência de conduta podem ser reunidas nessas três categorias aqui: na coação física irresistível, nos chamados movimentos reflexos e nas figuras ou nas categorias que se enquadram nos estados de inconsciência. Vamos estudar cada um desses pontos, sempre focado para questões de concurso público, começando com a coação física irresistível. Coação física irresistível, que também é chamada de vis absoluta. E aí o primeiro ponto que você deve necessariamente ter em mente, que quando isso cai em prova, cai no sentido de tentar te gerar uma confusão entre a vis absoluta ou a coação física irresistível e a vis compulsiva. Conhecida como coação moral irresistível. Então você tem que ter em mente que a coação física irresistível são aquelas figuras em que os atos são realizados sob uma influência de uma ação física da qual a gente não consegue resistir. Na realidade, eu boto isso aí no teu slide para efeitos de fichamento, na realidade, como diria Zaffaroni, como diria Roxin, o sujeito que está praticando aquela conduta, ele passa a atuar como uma mera massa mecânica de quem efetivamente está empreendendo essa força física irresistível. É a chamada mera massa mecânica. Essas expressões caem muito em provas objetivas. Você tem, portanto, uma atuação, seja de terceiros, seja atos de ordem natural, que vai empreender o quê? Vai empreender um ato, uma ação física, mas que não é produto do querer. Não vou dizer querer, porque dolo e culpa não necessariamente vão estar ali na conduta, mas esse ato mecânico produzido não é produto do aspecto fisiológico orgânico do indivíduo. Daí lá no modelo causal naturalista, você lembra das aulas anteriores, a doutrina costumar conceituar a ação lá na teoria causal naturalista de Lintz, Belling, posteriormente Radbruch, posteriormente Metzinger. Você vai observar que o conceito de ação vai ser o quê? Aquele movimento humano, entre aspas, voluntário. E aí lá eu falei, olha, essa voluntariedade aqui não é o móvel da conduta, não é a intenção da conduta, mas meramente aspectos para eu excluir hipóteses de atos que constrangem fisicamente o autor do fato de forma irresistível. Então aquela voluntariedade lá no conceito do causal naturalista é unicamente para eu excluir essas hipóteses de coação física irresistível, tá certo? Não tem nada a ver com dolo e culpa, nada a ver com o conteúdo da vontade, tá certo? Então é importante você ter em mente que o examinador vai fazer o que na prova objetiva? Questão fácil, diga-se de passagem. O examinador vai querer te confundir, trabalhando coação física irresistível como sinônimo de vício compulsiva, ou confundindo as consequências. Coação física irresistível é uma causa que exclui a conduta.
É uma causa excludente da conduta, é uma causa que me gera uma ausência de conduta. Já a vício compulsiva ou coação moral irresistível, você pode olhar lá no seu artigo 22 do Código Penal, você vai ver que a coação física irresistível, ao lado da obediência hierárquica, são causas legais de exclusão da culpabilidade pela modalidade de inexigibilidade de conduta diversa. Então não confunda, embora essas duas hipóteses me excluam a figura criminosa, uma exclui a categoria da conduta, outra vai excluir a categoria da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Legal? Matamos coação física irresistível bem tranquilo, sem maiores discussões. Vamos para a questão dos movimentos reflexos. O que são movimentos reflexos? Eu boto aí para o teu material de estudo. Movimentos reflexos são aqueles atos meramente somáticos. São aqueles atos que independem do querer do agente. São aqueles atos que diríamos involuntários, produto de aspectos biofísico-químicos do corpo humano que independem da manifestação da vontade do indivíduo. Então você vai ter, se quiser um conceito um pouco mais técnico, eu coloco aqui para você, são reações de ordem física ou mesmo química decorrentes ali de estímulos captados pelos centros nervosos e transmitidos diretamente aos centros motores. Eu te trago aqui um conceito do que vem a ser atos somáticos. E aí temos vários exemplos que caem em prova. Você vai encontrar aqui as convulsões epiléticas, né? Eventualmente, embora esse daqui haja discussão, chamados movimentos instintivos de defesa, isso aqui tem discussão, você vai ver, mas o que é importante é você verificar que o indivíduo, quando está ali em convulsão epilética, ele está tendo ali inúmeros espasmos, se debatendo, se eventualmente ele derruba um objeto ou a mão dele esbarra em alguém e gera uma lesão, você não terá a própria conduta. Não há conduta nesse fato, nessa circunstância. Por quê? Porque eu estou me deparando com um movimento reflexo. Toma cuidado, porque quando você estudar lá em medicina legal, psiquiatria forense, você vai estudar um momento da convulsão epilética posterior ou anterior, chamado estado crepuscular, em que o indivíduo ele tem consciência, porém uma consciência reduzida, diminuída, não se enquadraria, portanto, na ausência de conduta. Você estuda isso lá nos modificadores de imputabilidade, você estuda isso lá em medicina legal na culpabilidade, tá certo? Legal? Muito bem, então trouxemos aqui para você um conceito genérico do que vem a ser movimentos reflexos, mas no ponto de movimentos reflexos, o que costuma cair em prova são as hipóteses que não me geram atos reflexos. São as hipóteses em que efetivamente há conduta. E aí essa é a pegadinha, porque nós temos inúmeras categorias que estão numa zona um tanto cinzenta, que a doutrina, embora num plano acadêmico, num plano de mestrado, de pós-graduação, discuta isso, para provas de concurso, a gente vai levar como hipóteses que não caracterizam movimentos reflexos. A nomenclatura ela é diversa, tá? Cada doutrinador vai dar a sua pegada, vai dar o seu quê diferente ali. O que eu fiz aqui foi reunir essa nomenclatura, que não necessariamente é uma nomenclatura sinônima, mas se encontra nessa zona cinzenta das figuras que não seriam atos reflexos. Primeira nomenclatura de Jesus Maria Silva Sanches, os chamados movimentos impulsivos. Movimentos impulsivos. Segundo de Mir Puig, as reações primitivas. E por final, aqui na doutrina brasileira, nós encontramos duas figuras, duas expressões muito comuns caírem em prova, são os chamados atos em curto-circuito e as chamadas reações explosivas. O que nós temos de comum dessas três características?
que, repita-se, como eu falei para vocês, são características que, embora não sejam exatamente sinônimas, elas estão onde? Elas estão em uma zona intermediária que tem como ponto comum serem todos movimentos, atos, de certa forma, não refletidos. Atos que, embora estejam ali sobre o domínio do indivíduo, o indivíduo pratica de forma a saber que ele está praticando, embora não sejam movimentos autômatos, embora não sejam movimentos somáticos, porque o indivíduo, entre aspas, o poderia controlar. Nós temos aqui movimentos que são tão impensados, tão automáticos, tão irrefletidos, que estariam numa zona cinzenta, numa zona intermediária. E o caso que eu te trago aqui foi um caso julgado em 1973, o chamado caso Luzós-Pena. Caso Luzós-Pena, que era o caso verídico, tá? O caso que um sujeito estava conduzindo lá o seu veículo a 75 km por hora, 75 km em 1973 era muita velocidade. E aí, em determinado momento, um selo cai do parasol do indivíduo, aquele objeto que protege o rosto do sol, um selo cai e o indivíduo, num ato quase que instintivo, tenta pegar aquele selo, tenta tirar aquele selo, e esse movimento instantâneo e instintivo acaba fazendo com que ele perca o controle do veículo, vindo a provocar um acidente, lesões corporais, morte, tá certo? E aí a discussão toda que era feita na ocasião, esse caso é citado por Roxin, por Munhoz Conde, a discussão toda feita nessa ocasião era saber se esse ato instantâneo, instintivo, um ato quase automático, ele caracterizaria a conduta ou não, ele caracterizaria um movimento reflexo ou não. Embora o tema fosse muito discutido, o tribunal, na ocasião, entendeu que não caracterizaria movimento reflexo, ou seja, não deixaria, ou melhor, não excluiria a conduta, e portanto era a conduta. Então esses movimentos instantâneos, impulsivos, instintivos, caracterizariam conduta, se enquadrando no que nós estamos chamando aqui de hipóteses que não são atos reflexos, tá certo? Isso aqui costuma muito cair em prova, tentando te jogar para a categoria de movimentos reflexos e, por consequência, excluir a conduta. Legal? Estados de inconsciência. Aqui, bem mais tranquilo também, nós temos a questão do sonambulismo, temos, academicamente, a questão da hipnose e da embriaguez letárgica. Três categorias que a doutrina, de forma geral, enquadra nos estados de inconsciência, que são aquelas hipóteses em que o indivíduo, os atos praticados não são produto da consciência do indivíduo, estão no plano, portanto, do inconsciente. Atos praticados ali sob sonambulismo. A hipótese da hipnose, em que há uma discussão acadêmica muito grande se efetivamente se reconhece a possibilidade do hipnotizador influenciar o hipnotizado no sentido de realizar algum ato, algum delito. Por exemplo, a escola de Paris nega essa possibilidade, Você vai ter a escola de Nasse que afirma essa possibilidade, e você vai ter uma terceira escola que numa zona intermediária, que condiciona determinadas peculiaridades, sugestionabilidade do hipnotizado, a capacidade também do hipnotizador no sentido de fazer essa atuação. Mas é uma discussão acadêmica, e o que importa é o seguinte: a hipnose vem caindo em prova como uma hipótese de estado de inconsciência. Temos uma terceira categoria, a embriaguez letárgica. E aqui há uma discussão muito grande, porque a embriaguez letárgica, por exemplo, para o professor Santiago Mir Puig e grande parte da doutrina, eu teria uma hipótese de ausência de conduta. Porém, se você for ler parte da doutrina brasileira, o professor Bittencourt
o professor Bittencourt vai entender que a embriaguez letárgica ela seria um transtorno mental transitório e como tal deveria ser tratado. Então, se é um transtorno mental transitório, eu teria que analisar a embriaguez letárgica com a possibilidade de exclusão do que? Da imputabilidade, da culpabilidade, não trabalhá-la na hipótese de ausência de conduta. Então, você há essa discussão nos livros de doutrina, predomina que a embriaguez letárgica seria uma ausência de conduta, porém você tem posições isoladas em sentido contrário. Tá? Então, normalmente, a embriaguez letárgica não costuma cair em provas objetivas. O ponto que a gente precisa enfrentar aqui para fechar esse bloco, que vai ser um pouquinho mais curto, o ponto que a gente precisa enfrentar aqui é quando o indivíduo se coloca deliberadamente, voluntariamente, nessas situações de inconsciência, nesses estados de inconsciência. E o que eu estou te trazendo aqui? Eu estou te trazendo o estudo da teoria da Actio Liberi Causa, que eu já te antecipo. A teoria da Actio Liberi Causa, ela, a rigor, ela é criada, trabalhada e desenvolvida para um estudo lá da culpabilidade. Para um estudo da imputabilidade, ou seja, a capacidade geral de culpabilidade, compreensão do caráter ilícito do fato e determinação de acordo com essa compreensão, que lá na culpabilidade tem que ser contemporânea à prática do ato, da ação ou da omissão. Porém, a doutrina vem estendendo a análise da Actio Liberi Causa também para a conduta. Né? Para quê? Para eu verificar a relevância penal dessa conduta. Porque no momento em que a conduta, em tese, no momento em que eu pratico a conduta, o indivíduo não tem ali qualquer domínio sobre o que ele está praticando. Então, eu não poderia, para muito sequer, caracterizar aquele ato como uma conduta, como uma ação, uma omissão. Mas, eu aplicando a teoria da Actio Liberi Causa, eu transporto o momento de análise dessa conduta não para o ato praticado, mas para o ato anterior, que foi aquele ato em que o indivíduo se colocou em um estado de inconsciência, sempre dolosamente, sempre culposamente, sempre dolosamente, sempre culposamente. Então, transportando para o momento anterior a prática do ato, se o indivíduo dolosamente ou culposamente se coloca nessa situação de inconsciência, eu teria sim, pela aplicação da teoria da Actio Liberi Causa, eu teria sim a existência de uma conduta. Mas você vai observar a Actio Liberi Causa sendo aplicando com maior efetividade lá na imputabilidade. Sabe em qual categoria? A gente não vai estudar agora, mas já vou antecipar para você, na questão da embriaguez. Você vai estudar isso lá na embriaguez, na questão da imputabilidade. Mas vamos deixar isso para a embriaguez, vamos deixar isso para a imputabilidade. Fechamos a questão da ausência de conduta. Nos próximos blocos, nas próximas aulas, vamos entrar em qual tema? Vamos estudar as diversas modalidades de conduta. Ora, categoria estudada em conduta, ora, categoria estudada em tipicidade, é verdade, mas vamos estudar isso nas próximas aulas. Vamos falar sobre a conduta dolosa, ou sobre o tipo doloso, conduta culposa, ou tipo culposo, conduta comissiva, ou tipo comissivo, conduta omissiva, ou tipo omissivo, tá certo? Nos encontramos na próxima aula. Um abraço e até lá.